Boa noite. Olá, boa noite. Mais uma vez ao vivo aqui em um Motivo a Debate. Eu sou o Bruno Barcelos. E eu, Rafael Ferreira. Hoje a gente trouxe como tema aí a importância da cultura inútil, né? Pensar juntos aí o que é, para que serve, se é que serve, né? Se a cultura é inútil, ela serve para alguma coisa? A gente vai tentar pensar pesado, junto hein? o que significa esse termo que é tão popular que muitas vezes nós falamos ou conhecemos pessoas que falam sobre isso, a gente usa no dia a dia popularmente, mas às vezes não pensa sobre o que está incluso nessa tal cultura inútil. E já passando a palavra para você, o que é uma cultura útil? Na verdade eu ia começar com o questionamento, a pergunta, primeiro sobre o que é cultura, né? O que as pessoas pensam sobre ser cultura? Porque... Alguém, se quiser aí se atrever a responder, ou pelo menos nos contribuir aí com uma ideia do que é cultura, fiquem à vontade. Aproveito para pedir sempre que compartilhem e deixem seu like aí, para que mais pessoas possam assistir depois. Eu gostei do joinha que você e a Lorena usaram semana passada. Deu um joinha. Aí não esquece do nosso YouTube, gente. Agora com o endereço, né? youtube.com/motivapsi, onde tem todos os vídeos disponíveis para quem quiser ver com calma depois. Então, vou perguntar para você, o que você entende como cultura? Eu trouxe uma cola, eu posso colar? Pode. Não, porque eu fui buscar o significado da palavra cultura no dicionário, de fato, né? E eu peguei no dicionário aquele Michaelis e diz que cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamentos adquiridos e transmitidos socialmente que caracterizam um grupo social. E tem um outro complemento que diz que é um conjunto de conhecimentos adquiridos como experiências e instrução, que levam ao desenvolvimento intelectual e ao aprimoramento espiritual, instrução e sabedoria. Então, na minha pesquisa, eu achei interessante um paralelo, né? Da diferença entre cultura e conhecimento. Sim. Porque muitas vezes a gente simplesmente associa cultura a conhecimento, a conjunto de saber de um povo, de uma tribo, de uma família ou de uma pessoa. Só que cultura é além de conhecimento. Né? A cultura, como o Rafael falou muito bem, abrange um conjunto muito grande de valores, hábitos, linguagens, enfim, musicalidade. Conhecimento é um pouco mais limitado ao campo do saber. E aí a gente entra com a seguinte pergunta, né? A cultura, ela pode ser classificada como útil ou como inútil? Dá para usar esse tipo de qualificação para pensar uma cultura? Eu fico pensando que, ainda continuando, a cultura tem que ser útil, né? Não sei. A minha dúvida é se existe uma cultura útil. Porque se a cultura é tudo isso, né? E a gente pensa na cultura no campo, por exemplo, da espiritualidade, ou no campo da musicalidade, ou no campo da dança, ou no próprio campo da arte, em que ela tem a sua utilidade? Porque também é importante definir o que é utilidade. Porque também, como a gente definiu cultura, é importante sinalizar e tentar ajudar as pessoas a entenderem o que é utilidade. E aí é interessante a gente pensar que geralmente útil é compreendido como que pode ser praticamente utilizado. Útil estaria no campo da necessidade? Útil estaria no campo não necessário? Necessariamente uma necessidade, pode não ser necessário, mas pode ter um fim. Por exemplo, fogos de artifício não são uma necessidade. Sim. Principalmente aqueles que só fazem barulho, que eu particularmente detesto. Eu tenho um certo rancor de quem gosta daquilo. Eu acho que são pessoas que eu não gostaria de conviver. É tão legal um barulhinho daquele. Principalmente em época de São Jorge ou qualquer outro santo mais 6 popular. horas da manhã, acordando. Eu tenho vontade de usar aquele fogos de outra forma com quem solta. Mas, de qualquer forma, para mim, eu não vejo utilidade. Mas para quem compra e usa, tem um fim, tem uma finalidade. Então ele se torna útil.
E talvez, se a gente pensar aqui para um aeroporto que quer espantar aves do território da pista de voo, os fogos de artifício podem ter uma função, uma finalidade dentro daquele contexto. Sim. Né? Porque espantaria aí as aves. Então, a nossa ideia mais popular de utilidade, ela tem a ver muito com a finalidade, para que aquilo vai servir. Você está me trazendo agora cultura ou conhecimento? Se virar hábito, talvez vire cultura. Ah, entendi. A questão é essa, né? É uma informação. Como existem várias aí nas redes, na televisão, nos livros, existem infinidade de informações. Como a gente vai lidar com elas, o que a gente vai internalizar e o que a gente vai praticar a partir disso é que pode caminhar para uma cultura ou ser só meramente uma informação. Por exemplo, uma informação é que existe o Esperanto, que é uma língua que quase ninguém usa, mas ela surgiu como uma ideia de ser uma língua universal que substituiria aí o inglês, que hoje é a língua mais popular. Ela não é uma cultura, ela não pegou enquanto cultura, mas é uma informação e um conhecimento que alguns detêm. Então, a cultura baseado na resposta que você me deu, precisa se tornar um hábito para virar cultura. Sim. Vamos dar boa noite ali pro Ailton Soares. Boa noite, Ailton. Também tem algumas pessoas aqui com a gente, a Pamela Leles, a Simone Terra, a Ana Caroline, o Gabriel Guimarães. Oi, pessoal, boa noite aí. Então, assim, já que a gente conseguiu mais ou menos sinalizar o que é cultura, o que é conhecimento e o que é utilidade, eu acho que a gente já pode caminhar para pensar mais nessa relação entre cultura útil e cultura inútil. Deixa eu só... a gente estava na questão das perguntas, né, dos questionamentos, se a cultura tem mesmo de ser útil. Eu peguei uma pergunta de um blogueiro, ao final eu vou ler um trecho que ele escreveu, que eu achei muito interessante para provocar, para questionar, que é o Leonardo von Millen. Que ele botou assim: teria a cultura um objetivo a ser alcançado, uma meta a ser atingida? Esse é um questionamento interessante se a gente pensa em utilidade. Tudo que é útil, ele geralmente está associado a ter uma finalidade que a gente falou agora há pouco. Qual é a finalidade da cultura? Qual é a meta? Qual é o objetivo? O que ela quer alcançar? A cultura tem que ser assim? Eu confesso que eu não tenho nenhuma dessas respostas para te dar. Porque eu fico me questionando e vem diversas respostas. Eu diria que uma cultura ela só pode existir se ela não tiver uma finalidade. Por que eu digo isso? Porque a cultura ela existe enquanto espontaneidade, enquanto algo que é porque é. A hora que ela começa a ter um fim, ela se torna um instrumento de algo, né? Por exemplo, se a gente pensar na catequização dos índios pelos colonos portugueses, era uma imposição cultural. A cultura que eles vieram da Europa, católica, cristã, e eles impuseram e se sobrepuseram à cultura indígena, por exemplo, ok? E erradicaram praticamente todos os valores e princípios culturais daquela população que já existia, que já tinha seus valores, que já tinha seus princípios e que funcionava da maneira deles. A hora que ela se tornou uma meta, a cultura desses colonizadores se tornou uma meta, vamos impor isso, já não é mais cultura, porque ela atropelou o outro, ela invadiu, ela se tornou um instrumento de poder. Sim. Então, eu não entendo isso como uma cultura no sentido de uma relação que se constrói. Foi algo totalmente imposto. É uma relação? Mas é uma relação de poder em que se usou de alguns instrumentos, não só negociáveis, mas de muito poder, para se impor, por exemplo, a cultura cristã e a roupa, a vergonha e etc, 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 por exemplo, sobre os povos indígenas que aqui existiam. Então, se a gente parar para pensar, a cultura, na verdade, ela é enfiada goela abaixo pela sociedade, através da sociedade, no meio da sociedade. Eu acho um pouco forte, assim, pensar, porque quando eu ouço isso, o que me incomoda? É a ideia de que então somos passivos e algo ou alguém está nos impondo algo. Eu não consigo entender dessa forma. Tá. Me faz pensar, assim, sobre aquele filme da Polícia Federal, eu esqueci agora o nome,
filme desse que estava abordando o tema sobre a Lava Jato. Uhum. Que aí eu lembro de eu ter escutado uma frase que me marcou. Que foram os portugueses, eles não queriam o nosso bem, eles queriam os nossos bens. E aí com isso, eles acabaram fazendo isso que você falou. Que não é cultura. O que eu estou dizendo é que, a partir do momento que você impõe algo ao outro, eu não entendo como uma relação cultural, eu entendo como uma relação de poder. Cultura se constrói junto. Cultura se constrói a partir do momento que a gente está agora aqui fazendo uma live. Transmitindo pelo YouTube. O YouTube e o Facebook é uma rede social que hoje faz parte da nossa cultura. Quem nos impôs o Facebook? É algo que surgiu. É boa a polêmica, mas eu fico pensando que no início, de fato, foi uma imposição. Por quê? Mas que foi pelos portugueses. Você tá indo lá Eu tô lá. Não, me explica, porque senão eu tô pensando que tá falando do Zuckerberg. Não, os portugueses chegam e eles acabam impondo. Beleza. Mas a partir disso, gerações posteriores, a partir daquela inicial imposta pelos portugueses, elas são absorvidas e Mas aí a gente precisa entender a diferença. Eu estou falando de uma imposição aos índios. Aos filhos de portugueses, não há imposição. Até porque esses portugueses que chegaram aqui para colonizar os índios também estavam dentro de uma cultura que para eles era totalmente normal, adequada, assertiva. Exatamente porque... A Ana Carolina está falando de polêmica, hashtag polêmica. Gente, desculpa, eu tô gripado e tossindo, então talvez em algum momento fique meio feio aí. Mas assim, é só pra a gente deixar claro, eu tô me referindo aos índios e não à população brasileira. São coisas diferentes. Os índios compõem a população brasileira, mas eles têm características e culturas próprias, e inclusive tribos com culturas diferentes. Não podemos botar tudo no mesmo saco, certo? Então é só para deixar bem claro. Eu acho que você está falando de uma coisa que tem a ver com um trecho que eu li de um artigo escrito pela Natália Barbieri, que ela é psicóloga e psicanalista, e Cynthia Sartre, que é antropóloga. E que tinha um trecho de um antropólogo polonês chamado Bronisław Malinowski, que diz assim: o ser humano é pensado a partir de uma condição social e cultural. A que grupo ou classe social pertence? Suas crenças, valores e significados atribuídos ao que vive. São discriminações importantes de serem feitas, pois a própria noção de ser humano é constituída e, como tal, reflete a particularidade da realidade investigada, em contraposição à noção de uma essência humana. A antropologia trabalha com a ideia de que homens e mulheres se tornam humanos no contexto em que vivem. O ser humano não existe como tal fora da cultura e se constitui na relação com o outro. Sua identidade é relacional. Sim, isso eu acho que a partir do momento que se tem uma convivência, se tem uma cultura. Ela pode ser diferente da minha, eu posso gostar ou não gostar dela, eu posso me identificar ou não me identificar, mas eu não posso negar a cultura do outro, né? da alteridade, do diferente. Porque esse é o perigo que a gente tem aí no campo das intolerâncias, né? Mas o ser humano, a cultura só existe a partir do ser humano. Sim. É bom deixar claro isso. Se a gente falar de outros animais, eles não têm cultura. Não existe uma cultura entre os cachorros, não existe uma cultura entre... Porque aí eles estão no campo do instinto. É meramente orgânico a forma de funcionar. Eles não precisam pensar, elaborar, desenvolver linguagens, negociar. É instinto e acabou. O ser humano, ele tem cultura exatamente porque ele escapa ao instinto. Ele tem desejos, tem reflexões, tem censuras, tem vergonhas, tem medos. Então tem um conjunto maior de fatores que nos faz, enquanto humanos, desenvolvermos culturas. Mas um povo nômade que anda no deserto tem a sua cultura. Uma tribo no interior da Amazônia tem a sua cultura. Nós, em Niterói, com notebook, celular e Facebook, temos uma cultura. Então, cultura todo mundo tem. Não existe alguém que não tenha. Existem apenas culturas diferentes. Sim. Vamos falar com o pessoal aqui. Ângela Machado Canto, boa noite, cheguei. Oi, Ângela, boa noite. Igor Oliveira,
Wagner. Wagner é um amigo que ele é comissário de bordo e agora ele faz stand-up. E aí ele tá falando aqui que a cultura boa tá fazendo merchan dele. Stand-up comedy em Caraí na sexta, 21 horas, no restaurante Gualabi. Olha Fala, só, rapaz, fazendo merchan. stand-up A é gente bom? vai começar a cobrar pelos merchans, hein? Verônica Moraes, Lorena Dalbello, Nayara Santos, Débora Escultori, boa noite a vocês, meninas, e obrigado por estarem aí assistindo. Eu vou já entrar no assunto que fez a gente pensar na escolha do tema, que é qual a importância que você acha sobre a cultura inútil dentro da nossa profissão? Então, eu só acho que a gente precisa definir esse útil e inútil, porque senão talvez algumas pessoas não entendam a nossa proposta. Eu não entendo que exista cultura inútil. Para mim, toda cultura é cultura e ponto. Pode existir conhecimento inútil. Sim. Ok? Então essa é a distinção que eu faço. De que existem conhecimentos que hoje são inúteis. Inúteis porque eles não têm uma finalidade, que eu não vou praticar nada a partir deles. Mas a cultura, ela tem seu valor. Seja na memória, seja na história e seja no reflexo que ela tem hoje. Vamos então dar uma polemizada aí sobre o que a gente estava conversando antes de iniciar a live. Falando sobre o ensino médio hoje em dia. Que a gente tem um nível de conhecimento, se pode chamar assim, instrução, mas para quê? É uma questão meramente técnica, uma questão para um fim que seja passar no vestibular. O que a gente faz com o que é aprendido, em sua grande maioria, no ensino médio, né? É porque eu acho que aí entra muito nessa lógica que a gente tem hoje, a cultura do capital, né, que faz parte das nossas relações, e todos nós somos banhados nessas águas, em que geralmente a gente entende que útil é tudo aquilo que traz algum ganho ou lucro. E a educação entrou... no lucro, né? É porque lucro e ganho eu entendo como equivalente, mas ganho eu acho mais abrangente, eu acho que talvez as pessoas em casa entendam melhor. Nem sempre é monetário, né? Mas é a sensação de se dar bem em cima de algo. Seja uma informação privilegiada, eu estou lucrando, certo? Sim. Então, nesse modelo tão comercial e tão utilitarista, a educação caminhou para um nível em que as pessoas hoje entram no ensino médio pensando no Enem, no vestibular. Eu não sei, e eu não sei mesmo, qual é o dano que isso pode causar. Porque eu entendo que a educação deveria, talvez seja um pouco forte. Eu gostaria que a educação fosse um pouco mais abrangente. Eu tive o privilégio de, apesar de estudar em escola pública, ter literatura e filosofia no meu ensino médio. E eu sou extremamente grato aos meus professores daquela época, porque certamente me abriram um horizonte que eu não teria se eu tivesse feito um outro tipo de modelo educacional tão mercantilizado, que me ensinasse a fazer prova, sabe? Então, é claro, eu estou falando puxando a brasa para minha sardinha, para o que eu vivi. Mas que hoje, na minha convivência, tanto com meus pacientes quanto com colegas, eu sinto falta desse olhar mais amplo, desse olhar para as artes, desse olhar para a literatura, para a poesia. Eu acho que a gente discute violência e fala da polícia. E é só isso. Até porque... Pensa em como são divulgadas as escolas hoje em dia. Escola tal, tantos por cento de aprovação no Enem. Escola X, primeiro lugar em medicina na faculdade tal. É exatamente isso. As pessoas divulgam o ganho principal, que é passar numa faculdade, na grande maioria pública, que é o ganho, mexe com valores. E que tem a ver com a cultura vigente hoje, que envolve o projeto de Estado brasileiro, né, que de alguma forma também estimula para que seja assim, envolve os valores familiares, que muitas vezes querem que o filho vai estudar numa faculdade pública, porque tem que estudar numa faculdade pública, não é só por uma questão financeira, às vezes é por uma questão de um status ou um orgulho pessoal. Tem a questão se a gente entra no ensino superior, do mercado do ensino superior, que tem a ver com mestrado, doutorado, pós-doutorado, e que as pessoas às vezes não querem ser pesquisadores, mas seguem esse caminho por uma questão monetária, porque isso no final das contas
repercute em valores. Tanto se você faz uma carreira pública, você acaba ganhando um pouco mais, como em status. Sim. Então, é um guarda-chuva muito amplo. Mas esse utilitarismo da educação pode, para mim, levar ao dano da falta de reflexão no processo. Nem todo saber tem que ser útil, na minha opinião. Então a gente chega à conclusão que não existe cultura inútil, existe cultura. Pode existir conhecimentos que a gente considere inútil, que a gente não use, que a gente ache desinteressante. Mas a cultura é a cultura, né? Tem comentários aqui, vamos. A galera tá dando boa noite aí, né? Simone Terra, a Tayara, o Wagner concordando que não existe cultura inútil, a Verônica dando boa noite também, boa noite pessoal, a Lorena, você foi generoso, Bruno, entra no ensino médio não, as crianças se alfabetizam e os pais já estão preocupados com o vestibular, já colocam as crianças em escolas que vão cobrar mais desde a alfabetização, é assustador. Evelyn Alves, boa noite meninos, boa noite, e a minha rainha. Boa noite, mãe. Boa noite, né? Eu tô com saudade, tá? Tem que te visitar. Eu concordo, Lorena. Eu acho que é isso mesmo. Hoje, quase toda a educação acaba sendo pensada muito mais para algo tecnicista. Não sei se eu estou me expressando bem, mas eu diria que... Eu tô todo gripado, você vai me fazer rir. Não vai ser legal. Se você não tossir, espirrar em mim, já... Posso me vingar. Você tem hoje um projeto educacional que vai quase que desde o jardim de infância pensando em você estar bem colocado profissionalmente. E a gente vê no consultório muitos jovens, até adultos, que seguiram uma trajetória nessa direção ou estão seguindo e que em nenhum momento ou poucas vezes se questionam se esse caminho está trazendo algum tipo de alegria, satisfação ou felicidade. Uhum. Mas é inútil ser feliz e não ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro e não ser feliz, para mim, também é inútil. Sim, pode ser hipócrita, a gente precisa de dinheiro, é óbvio que precisa, todo mundo precisa. Mas o dinheiro é diferente de valor. Viver tem que ter valor. Não basta ter só números, né? Até porque eu conheço pessoas que ganham bem e vivem mal. E pessoas que ganham pouco e vivem bem. Conheço muitos assim. A Simone está fazendo aqui um comentário interessante. A escola que pretende preparar o aluno para o Enem teve que se render à sociologia e à filosofia. Isso porque as questões do Enem estão bem reflexivas e menos conteudísticas. Basta ver o tema deste ano da redação, né? A formação de educação para surdos. Qual aluno se preparou para isso? Aquele que aprendeu a olhar a realidade com crítica e alguma sociologia. Eu entendo a sua reflexão e acho interessante, Simone. Como sempre, o que você fala é muito interessante. E, de fato, o Enem, ou a ideia do Enem, tem caminhado mais para o que você colocou, que é uma questão mais reflexiva. Mas ainda ter que passar a vida pensando no Enem, ou a juventude pensando no Enem, eu acho de um reducionismo muito complicado. Sim. E por mais que eu entenda a sua reflexão e concorde com ela, que tem algo aí tentando ser aberto, né? Pelo menos foi o que eu compreendi, uma tentativa de ampliar essa visão, de colocar um pouco de crítica, pelo menos na hora do Enem, eu acho triste que seja só nessa hora. E que, acima de tudo, vamos ter que ser reflexivos para o Enem? É esse o fim? A reflexão é para esse fim? Ou a reflexão é para a vida? É essa a minha questão. Eu ainda fico um pouco agoniado diante de algumas coisas. E ainda acho questionável se há uma distância tão grande do Enem para as escolas, né, ou cursinhos. Porque boa parte do que eu vi na internet sobre isso eram críticas dizendo que ninguém se preparou para esse tema. E, de fato, eu não conheço, ou pelo menos não ouvi falar de nenhum cursinho que tenha abordado essa questão. Eu acho que é interessante o Enem trazer essa polêmica ou essa questão. Mas eu acho que não podemos reduzir só ao Enem. É só isso que eu estou tentando dizer. Sim. A Verônica Moraes está dizendo que o ensino é ruim, modelo antigo. Mas em relação ao Enem, querem gênios, seres pensantes com o ensino atrasado. As escolas só avisam Enem. Curso Palavra Mágica debateu esse tema. Então, assim, a gente está trazendo o campo da educação para a gente pensar junto aqui. Porque a gente começou falando de cultura inútil, estamos abordando educação para perceber que quando a gente
cai na ideia de que tudo tem que ser útil, a gente também comete equívocos. Eu queria fazer um paralelo ao nosso trabalho e à nossa profissão. Por favor. Porque a gente está falando da importância de determinados conhecimentos, de determinadas culturas, mas que sejam úteis para a vida e não só para o Enem. Dentro de uma faculdade, dentro de uma cadeira acadêmica de psicologia, a gente não aprende, a gente não tem acesso a inúmeras coisas, mas que são de grande valia dentro do consultório e atendimento com determinados pacientes. E eu acho que foi a partir disso que a gente teve uma ideia inicial de pensar sobre a dita cultura inútil, né? Eu até dei o exemplo aqui um pouco antes da gente começar de fato ao vivo, a questão da manga e do leite, por exemplo, que muito se vê, muito se ouve falar por conta dos antigos, que a manga e o leite juntos fazia passar mal, fazia mal, alguma coisa assim. E muitas pessoas não sabem que isso vem da época da escravidão, que os senhores de engenho, preocupados com o alto consumo de leite e a geração de prejuízo, sabendo também que os escravos eles tinham alto consumo de manga, começaram a espalhar que a mistura da manga com leite acabava por fazer as pessoas passarem mal, prejuízo à saúde, e com isso os escravos pararam de consumir os dois juntos. Então, assim, só citei esse exemplo para dizer que muitas das vezes um paciente que traz isso até a gente, até como uma questão ou alguma coisa, a gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende isso em outros aspectos da vida. E então, assim, a importância dessas coisas para que a gente leve ao conhecimento geral de todos os campos que a gente tem necessidade de atuar. Então, a Thaís, minha esposa, beijinho amor, tá fazendo um comentário engraçado aqui, que a cultura inútil é muito útil para conversas de bar com amigos. Concordo, mas eu acho que a gente precisa ampliar um pouco mais essa visão, né? Tem um livro chamado O Príncipe Maldito, da Mari Del Priore, que é uma historiadora, e ela conta um pouco da história da família real brasileira, sobre um neto de Dom Pedro II, que seria preparado para ser o imperador do Brasil, e com a proclamação da República, que é a semana que vem comemorada, eles foram exilados. Onde eu quero chegar com essa história? Eu não vou ficar falando de história do Brasil hoje, pelo menos. É que o médico de Dom Pedro II, na Europa, era Charcot. Você sabe quem é Charcot? Sim. Charcot foi quem mostrou lá em Paris a Freud como funcionava o mecanismo da histeria usando hipnose. Isso é útil pra gente hoje? Não. Mas é uma curiosidade. É uma informação. É um conhecimento. E assim como esse, existem vários outros que não são das nossas áreas. Que não são da área da psicologia, da psicanálise ou não são da filosofia. Mas que podem estar presentes num filme, numa música, numa cultura regional, quando você ouve uma música de uma outra região do Brasil, seja do Sul, do Norte ou do Nordeste, ou quando você vai no interior do estado do Rio de Janeiro e ouve as serestas. Existem culturas que para nós não são úteis, mas que elas podem agregar valor à nossa existência. E aí eu me beneficio aqui de um livro chamado A Utilidade do Inútil, um manifesto, do Nuccio Ordini, que é um filósofo italiano. Ele defende que útil é tudo que nos ajuda a nos tornarmos melhores. E eu gosto dessa ideia da utilidade. Para mim, útil, eu prefiro usar a palavra útil para algo que me faça me sentir melhor. E não para algo que tenha um fim. E para isso eu posso incluir aí ir a uma peça de teatro, ler uma poesia, ouvir uma música, assistir um filme ou uma série no Netflix, viajar, experimentar um tipo de comida ou um tipo de bebida. Tudo isso é experiência. E eu posso ser extremamente estimulado por essas experiências a criar algo, a inovar. Isso tem a ver diretamente, por exemplo, com a nossa rotina de textos. Eu ia falar isso agora. A gente escreve baseado nas nossas experiências. As pessoas às vezes param, né? Bom, como é que você consegue escrever isso? Vivendo.
o segredo é esse e nada mais. Porque eu não escrevo... me fugiu a palavra agora, as pessoas que escrevem coisas que não são reais. Ficções? A gente não escreve ficções. A gente escreve reflexões que fazem parte das nossas vivências, do nosso dia a dia. Então, isso agrega e está muito ligado ao que o Nuccio Ordine diz, que é a utilidade, né? Que nos faz algo melhor. E uma coisa que eu sempre defendi, no caso do texto, por exemplo, é que é hábito. Né? Hoje escrever para você talvez seja uma cultura. Sim. Não era. E é muito curioso porque antes, e eu lembro muito bem de quando eu comecei com essa rotina a partir da nossa parceria, porque antes não tinha uma rotina. Quer escrever, vai lá, escreve, e a gente publicava. Hoje a gente tem a rotina de toda terça um texto seu, toda sexta um texto meu. E é muito curioso que às vezes até quinta-feira, meia-noite, eu não tenho nada pronto. Mas aí eu paro, faço uma pequena reflexão sobre o que eu vivi nesses últimos dias e vem algo. E isso está sendo comum, porque a gente fala muito disso nas nossas palestras. Não há nada melhor do que o nosso melhor argumento de venda são as nossas verdades. E são delas que os textos são tirados. Exatamente. E eu acho que isso inclui cultura, conhecimento, esse conjunto de coisas que a gente tem falado aqui. Porque, em geral, a gente, às vezes, adota uma postura muito passiva diante das coisas. Alguém lança um filme e a gente fica esperando um amigo falar que é bom para assistir. Alguém abre um restaurante ou fala de uma cidadezinha lá no interior de Pernambuco, e aí a gente não vai, a gente espera alguém ir para voltar e dizer que é bom. É bom? Então não vou não. O que falta é essa curiosidade da gente ser o pioneiro, da gente ir lá e ter as nossas conclusões. Seja para dizer que é uma porcaria ou para dizer que é maravilhoso. Falta a gente viver pra gente. Eu acho que é exatamente isso. A cultura, ela vai ganhando valor a partir daquilo que a gente experiencia. O conhecimento também, a gente testa ele algumas vezes. Mas isso envolve uma atitude, uma ação, um se lançar sobre as coisas. Um se lançar e descobrir que é ruim ou descobrir que é bom. Mas esse risco, essa aposta, essa chance, ela precisa ser dada por nós, para nós. E por isso que a cultura inútil, dessa que as pessoas falam, por exemplo, que é ver gibi, por exemplo, que é as piadas que a gente manda lá no nosso grupo do WhatsApp, que são aquelas montagens, por exemplo, com Freud ou com outros autores de psicologia. Isso é cultura. Inútil porque ela não tem um proveito, mas ela faz a gente pensar. E se ela faz a gente pensar e a gente consegue fazer algo com isso... passa a ser útil. Exatamente. Então, o útil pode ser inútil e o inútil pode ser muito útil. Filosófico isso. Evelyn Alves. Sim, até porque o olhar de cada um é diferente um do outro, não é verdade? Perfeito, Evelyn. Certamente, quando a gente assiste a um filme ou lê um livro, cada pessoa vai gravar uma parte diferente daquele conteúdo, ou vai ter a atenção tomada por uma parte diferente do conteúdo. Essa live, por exemplo, a gente está falando de um monte de coisa e com certeza, quando vocês forem comentar dela, vocês vão comentar de um trecho que talvez não tenha nem um minuto. Sim. Porque é isso que vocês vão reter, é isso que a gente vai reter. Então, é importante pensar que a gente é que tem que ter o desafio de tirar proveito das coisas. Porque a gente, na verdade, as pessoas vão se identificando com aquilo que falam dela, né? Eu costumo usar muito essa analogia, né? Tipo, eu pergunto, às vezes estou num grupo terapêutico, às vezes estou atendendo, e aí eu pergunto para uma pessoa, você já teve carro? Tem carro? Tenho sim. Qual é o seu carro? Vamos dizer, a pessoa tem lá um Palio, qual é a cor? Vermelho. Você já percebeu quantos Palios vermelhos tem na rua? Depois que eu comprei esse carro, eu comecei a perceber que tem um monte. Esses carros sempre estiveram lá. Mas a partir do momento que você passa a ter um Palio vermelho, isso passa a falar de você. E você começa a prestar atenção à sua volta baseado nisso. Então, o que a gente está falando
sobre o trecho de 30 segundos, que talvez você preste mais atenção do que o seu colega, é porque isso vai falar de você e não do colega. Então é muito importante que a gente tenha, e aí eu acho que vale muito um recado para os nossos colegas da nossa área, né? A gente é muito estimulado a ser especialista. Sim. A se aprofundar cada vez mais em determinada área de conhecimento. O que é importante. A gente precisa sempre se aprimorar. Mas não podemos deixar para lá o que acontece ao nosso redor, para além da nossa especialidade. A gente não pode viver sem saber um pouquinho de economia, um pouquinho de política, um pouquinho de artes, um pouquinho de música. Não pode deixar de saber o que está repercutindo, pelo menos naquela semana, nas redes, porque isso vai chegar até a gente em algum momento. Ontem mesmo eu estava numa consulta e um paciente falou de algo que começou, né, em 2013. E por coincidência eu acompanho essa página. E a conversa seguiu nessa direção. Mas foi um acidente muito proveitoso, né, para aquela consulta. Foi benéfico. Mas é porque eu tinha a informação, porque eu estava acessando. Ah, e se eu não tivesse, atrapalharia? Não, não atrapalharia. Mas certamente eu teria que ainda absorver parte da informação para depois poder trabalhá-la. A partir do momento que eu já tenho alguma informação, a coisa fica mais fluida. E isso serve para tudo. Serve para quando você vai atender num hospital, serve para quando você vai trabalhar numa instituição, numa escola. Você precisa saber como funciona aquele ambiente, você precisa pensar um pouco, debater um pouco com outras pessoas de outras áreas, seja um médico, seja um fisioterapeuta ou um professor. Não adianta a gente achar que a gente só sendo especialista em alguma coisa, a gente vai conseguir dar conta, porque a gente vai dar conta de uma parte muito pequena. Sim. A vida do ser humano é muito maior, é muito mais abrangente. Eu conheço um monte de música dita velha, mas para mim é extremamente funcional, porque é com isso que eu trabalho muitas vezes com meus pacientes mais idosos. Mas eu aprendi música por causa deles? Algumas sim, mas eu também já gostava. Você é velho, pô. Sim, mas entende que a partir de certas coisas que são nossas bagagens, muitas portas, janelas ou diálogos se constroem. Sim. E se a gente não tiver uma bagagem, se a gente não buscar construir uma bagagem para além da especialização, porque eu só gosto de psicanálise, lamento, tem que ler um pouquinho de Gestalt, um pouquinho de terapia cognitivo. Não é para praticar, não é para ser útil, mas é para você saber. Se você é eletricista e dá um problema no cano da sua casa, você vai saber consertar? Mas se você tem um conhecimento um pouco mais amplo sobre as coisas, talvez você consiga dar um jeito até que o encanador venha. Então eu acho que é um pouco disso, a gente poder se aventurar em outras áreas, poder adquirir um pouco mais de conhecimento que não só aquele que nos interessa de fato, porque isso só tem a agregar, só tem a somar no nosso dia a dia, até mesmo num bate-papo com os amigos, como a Thaís falou ali. A cultura inútil é muito útil para conversa de bar com os amigos. Até nisso. Você vai parar com os amigos e você tem assunto, conteúdo para trocar. E eu acho que isso envolve muito a nossa forma de se relacionar e de apreciar a própria vida. Muitas vezes a gente está focado demais e deixa passar tanta coisa boa. Quantas vezes, motorista, quem está dirigindo geralmente sofre mais porque não pode apreciar a paisagem. Mas quantas coisas quem está no lugar de passageiro, seja num ônibus ou num carro, não tem uma visão muito maior do que a pessoa que está focada no trânsito. É um privilégio se você pode ser passageiro, porque você pode apreciar tudo ao seu redor. E se você desperdiça isso, você não está perdendo algo, mas você está deixando de ganhar. Sim. E eu acho que isso serve para quase tudo na vida. Você pode ler muito sobre uma coisa só, mas de vez em quando pega um livro diferente. Sai daquela sua zona de conforto, se desafia. Procura saber ou assistir a um vídeo no YouTube sobre algo que você fala, pô, mas eu nunca vou usar isso. Não me interessa saber como que faz o alicerce de uma casa, porque eu nunca vou ser pedreiro. Tá, mas vai lá ver. Ou seja, para de se boicotar. Inclusive, de onde vem esse termo? Então, hoje mais cedo eu estava no celular procurando sobre a questão da cultura inútil
eu achei muito curioso que tem vários sitezinhos que falam sobre cultura inútil. Sim. Informações que não são práticas úteis, mas que trazem alguma ideia. E eu achei legal porque eu descobri que a palavra boicotar, ela vem de um nome de uma pessoa, que era um inglês, ou pelo menos da Grã-Bretanha, que era um fazendeiro e ele era muito rígido. E aí ele começou a dizer que quem não pagasse os impostos teriam as terras perdidas, né, retiradas. Então as pessoas fizeram um contragolpe e começaram a de alguma forma, não comprar deles e criar mecanismos para que ele não tivesse como se sustentar. E ele teve que ir embora, deixar as terras e ficou falido lá, porque os trabalhadores das terras dele não queriam mais ficar. Então ele se boicotou com a rigidez dele. Eu achei isso muito legal, muito curioso. E tem várias curiosidades. Eu trouxe uma também, só para não ficar... Pra não Você trouxe nas coxas? Não perder de 0 a 0. Eu trouxe duas. Trouxe nas coxas, mas trouxe o ok também. Você sabe de onde vem a expressão ok? Eu dei uma lida, mas fala pro pessoal. Galera, então... Muitas das pessoas acham que ok, vai... Eu perguntei pro meu pai, antes de sair de casa, ele fez com a mão assim. Eu falei, não, cara, é porque assim, durante a Guerra da Secessão, quando as tropas voltavam para o quartel, e aí o superior, ele ordenava que escrevia numa placa imensa o 0 Killed, que é 0 mortos, nenhum morto. Então, aquele 0 Killed mortos, dali o ok, que era 0, mas aí passou a ser lido como O, que era o de tudo bem. Então, a partir disso, o termo ok passou a ser utilizado como tá tudo ok. E você sabe por que seu pai fez isso aqui? Aí eu vou deixar para você explicar. Mergulhadores se comunicam com sinais. E quando tá tudo ok... A gente tá brincando de cultura inútil agora? Sim. Então vou falar do... Mas que é útil pro mergulhador, é útil pro militar, é útil. E o fazer nas coxas? Esse eu também gosto. Fazer nas coxas, na época da colonização do Brasil, tinha a produção das telhas e eram moldadas com as coxas dos índios. Porém, um índio tinha uma coxa enorme, já o outro tinha a coxa mais fina. Então, É dos índios mesmo? sim. Inclusive, a igreja de São Lourenço dos Índios, por acaso ali próximo de onde eu moro, as telhas elas foram feitas com os moldes dos índios. E aí, como tinha essa diferenciação aí de tamanho, não conseguia ter uma produção uniforme no geral. Então, a partir disso, veio o termo fazer nas coxas no sentido de fazer algo mal feito, fazer de qualquer jeito. Mais algum? Bem, no momento não me lembro de nenhum. Então tá bom. Mas vamos aos comentários, né? Motivo a consultoria também a cultura, adorei. Muito legal. Hoje quem está assistindo a gente é a Natália Carolina, sua irmã. Opa! Bem-vinda de volta. A Rosemary Aguiar. A Evelyn Alves está aqui comentando que vir aqui e ouvir-nos às quartas é muito útil. Geralmente acontece algo no dia a dia que já ouvi aqui, o que torna fácil saber como agir. A Verônica Moraes está dizendo, fala sério, cultura inútil é vida. E eu acho que muitas... Rafael sabe que eu sou uma pessoa bem inquieta e sofre um pouco por isso também. Mas, em geral, o que me estimula a ter criatividade é exatamente quando eu estou exposto a coisas diferentes. É quando eu saio um pouco da minha zona de conforto, daquele ambiente que eu já conheço, e me coloco num ambiente que eu não conheço. Isso, para mim, tem um efeito absurdo em criatividade. Me gera várias ideias, me provoca muito. E isso eu acho muito legal. Eu acho legal poder ouvir um sotaque diferente, uma língua diferente, uma melodia, perceber os temperos das coisas, né? O cheiro das coisas, a paisagem, as cores. A gente faz as artes das nossas chamadas, né? E às vezes, nem sempre fica bom, mas a gente se esforça. E às vezes a ideia de combinar alguma coisa vem de algo que tem, sei lá, 10 anos, 5 anos, ou que a gente viu ontem e a gente cria, né? Vou dar um exemplo do que uma vez eu achei as cores bem diferentes, né? Porque normalmente a gente usa cores mais chamativas e tal. Você fez uma combinação, eu perguntei que cores são essas?
Eu fui tomar um sorvete lá no Plaza e achei muito legal a combinação da madeira ali, o marrom com bege. E aí você pegou aquilo e utilizou na arte que você fez. Porque uma coisa que eu gosto muito, né, e até uma amiga fala muito isso, a Tânia, ela fala o seguinte, que ela aprendeu que o erro da maioria das pessoas é que a gente anda na rua olhando para baixo. Quando na verdade seria muito legal se a gente passasse a andar olhando para cima. Porque tem muita coisa de arquitetura e de beleza nos telhados e nos prédios. E muitas vezes a gente anda olhando para o chão. E tem muita coisa para ser vista, e às vezes, para quem trabalha no centro do Rio, por exemplo, em 100 metros. É muito rico aquilo ali. É uma infinidade de informações que você tem. Então, se a gente passasse a ter esse olhar mais curioso, aquele monte de coisa que é inútil poderia ser útil. Poderia ser útil para inspirar ideias, textos, conversas, ou no bar, ou em outros ambientes. Mas é uma provocação, uma promoção de ideias. Exatamente porque elas não têm a pretensão de ser nada. Sim, verdade. Lorena. Pegando um gancho na fala da Thaís, o ser humano precisa exercitar a flexibilidade, precisa transitar. É justamente isso que nos coloca na condição de humanos. A partir de cada experiência, um somatório de vivências e sentimentos é o que nos constitui. Não somos unitários em nada. Isso aí, Lorena sempre contribuindo. E eu acho que é isso. Porque cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem um hábito, cada pessoa tem a cultura compartilhada e a cultura individual. Porque se você vai na casa de uma pessoa, tem gente que fala para deixar o sapato lá de fora. Tem gente que fala para entrar com o sapato. Tem gente que a gente entra pela cozinha. Tem lugar que a gente entra pela sala. Tem lugares que você entra e vai abrindo a geladeira e a pessoa até se sente à vontade. Tem pessoas e lugares em que não é... Eu, pelo menos, não gosto. Na sua casa, que eu sou de casa, eu faço. Mas quando eu vou na casa de outras pessoas, eu não me sinto à vontade para abrir a geladeira, por exemplo. Então, é um conjunto de pequenos valores e pequenas culturas que falam de um grupo. E a gente vai tendo ajustes a serem feitos todos os dias, né? A Simone Terra está fazendo aqui um comentário que fazer nas coxas, quem moldavam as telhas nas coxas eram os negros escravizados, e não seria aí os índios. Então, eu li isso e a história, inclusive, daqui de Niterói, é que... porque eu também, quando te perguntei, é porque eu também tinha aprendido que eram, principalmente as negras, né? Inclusive, uma curiosidade, aí, cultura inútil, né? A palavra bunda, que a gente adora falar, ela é de origem de uma tribo africana. Pelo que eu li, me corrijam aí se eu estiver errado, era uma tribo que o nome da tribo era algo como bundos. E quando passava uma negra dessa tribo, as pessoas se referiam a ela como uma bunda. E aí virou o nome do glúteo feminino ou masculino, né? Mas, enfim, a gente atribui muito isso a essa parte do corpo humano aqui no Brasil. E é do Brasil, porque em Portugal se chama de outra forma. E aí vocês procurem no Google como é que se chama bunda em Portugal. A Simone Terra. Então podemos concluir que não existe cultura inútil. Toda informação agrega algum valor e é útil em algum momento. Isso aí, exato. Lorena, quer coisa mais linda que o céu em um dia de sol ou uma noite com a lua brilhante? Algumas pessoas não olham. Cara, eu sou meio... Eu não sei como se nomeia isso, mas eu acho maneiríssimo assistir o pôr do sol. Eu também gosto. E eu não fumo nada, eu juro. Eu curto o pôr do sol, eu curto a lua, eu curto floresta, eu curto o rio, eu curto natureza, eu curto também um pouquinho do movimento da cidade, eu curto ver a vida acontecendo. E para mim extremamente entediante quando não tem nada acontecendo. Porque sempre tem. A questão é essa. Bem colocado. Sempre tem algo acontecendo. Seja no nível micro, das formigas na sua cozinha roubando seu açúcar, ou no nível macro, do avião passando, carro buzinando, Sim. Polícia, bombeiro, sei lá mais o que. Algo sempre está acontecendo. O que tem que mudar é o nosso olhar, né? A Neinha tá dizendo aí, tem que fazer mesmo. O que é que ela tem que fazer? Ô mãe, dá uma colaboração aí, porque já foi muita coisa falada. O que tem que fazer? Rafael tem que fazer alguma coisa, é isso? Eu tô achando, hein? Daqui a pouco ela explica, porque eu não entendi essa. Mas ela... Eu não sei o que é, mas eu sempre concordo com ela, em geral. Você então... é meio puxa-saco.
Então, assim, acho que esse resumo que a Simone colocou é bem a nossa intenção, né? É refletir que o que a gente chama de cultura inútil é muito vinculado à ideia de utilitarismo, de finalidade, de ter o que fazer com isso. E que a vida nem sempre, ou a cultura, não precisa disso. O bate-papo, a conversa, não precisa ter essa... Cara, você é muito mimado. As duas falando lá, ó. A minha irmã falando sobre você mexer na geladeira e minha mãe falando que você fica à vontade na nossa casa. Palhaçada. Ele é ciumento, mas a gente lida com ele bem. Obrigado, viu? Eu já nem sei o que eu estava falando. A gente estava falando de cultura inútil. Exatamente. É o tema de hoje, né? Ah, tá. Legal. Então, fala você, porque eu preciso repensar o que eu estava dizendo. Tá bom, eu vou falar o seguinte. A Simone, cadê? Então podemos concluir que não existe cultura inútil. Toda informação agrega algum valor e é útil em algum momento. Legal. Eu tinha deixado esse trecho aqui para o final. Mas a gente já está no final. Já está no final, então eu vou ler. Porque eu busquei algumas informações dentro da antropologia, dentro da filosofia, dentro da psicologia. Mas eu peguei um texto, um site solto lá, que era um blog. E aí um blogueiro chamado Leonardo von Miller escreveu algumas coisas sobre a cultura inútil. E que me pareceu que ele também segue essa linha de que não existe a cultura inútil. E aí ele fez uma observação no final do texto dele, que foi falando assim: cultura, se for útil, não é cultura. Conhecimento, se for inútil, não é conhecimento. Decreto: toda cultura é inútil, todo conhecimento é útil, sob pena de, em não ser assim, em não assim os sendo, não existirem como tais. E aí no final ele colocou assim, ele colocou a cara tapa: fica o dito pelo não dito, encontro-me a partir de já receptivo às pedras. Achei muito legal isso. E é essa a grande questão da nossa linguagem, né? Porque eu acho que cultura envolve linguagem, sempre. Seja a linguagem de Libras, a linguagem do Braille, ou a linguagem falada, né? Do português, inglês ou qualquer outro idioma. O que é interessante em nós humanos é que a gente sempre vai viver de mal entendidos. As abelhas se entendem perfeitamente, as formigas se entendem perfeitamente, elas estão lá e cada uma tem a sua função e fazem com brilhantismo. Seres humanos jamais serão formigas ou abelhas, exatamente porque a gente fala. E por mais que a gente ache que falando a gente se entende, a gente também se complica muito. Foi a pior cagada que fizeram na humanidade, botar a fala no meio. E por isso que a gente sempre tem o risco do erro e a chance da correção. Então, eu vou finalizar com uma frase desse mesmo livro que eu falei, A Utilidade do Inútil, em que cita Albert Einstein: não tenho nenhum talento especial, sou apenas um curioso apaixonado. Bonito isso. Me identifico. Acho que a gente pode ficar por aqui hoje, agradecer sempre a presença de todos aí. Pedir... Gostei de falar sobre cultura inútil. Gostou? Muito bom tema. Foi ele que escolheu. Pedir que vocês curtam o vídeo, compartilhem e dê o joinha lá no nosso canal Motiva Psi, youtube.com/Motiva Psi. É isso, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima. Semana que vem. Tem que levantar para desligar isso aqui, meu Deus. Ah, meu Deus. Compartilha, povo. Tchau.